Fala pessoal, vamos começar aqui mais um webinar do Startup Indústria. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar para startups, para que vocês tirem suas dúvidas a respeito do edital que está no ar, inclusive com o cadastro aberto para as startups até 31 de março. Então, qual é a ideia aqui? É que a gente passe o edital ponto a ponto ao que é interessante, o que é relativo para startups. Então, eu vou estar aqui com o edital na mão. E daí eu vou acompanhando com vocês aqui cada tópico aqui do edital, ponto a ponto aqui, para que a gente sane todas as dúvidas e para que, se ficar alguma dúvida, aí a gente abre para perguntas ao final. Rapidamente, preâmbulo, para quem não conhece o Startup Indústria, ele é um programa que foi concebido em 2016 aqui na BDI, e daí, em 2017, depois que a gente fez uma série de validações, a gente validou com o mercado quais eram os problemas, quais eram as soluções que poderiam ser adotadas em cima daqueles problemas que a conexão de startups e indústrias ali não pegava. Então, tanto o lado de burocracias que as startups encontravam, ou a falta de acesso ao mercado que as startups encontravam, quando a gente estava falando de empresas com foco no foco industrial. Então, a gente pegou toda essa problemática e construiu colaborativamente, falamos aí com mais de 1.000 pessoas do ecossistema de inovação, do governo, da academia, das indústrias e startups, para entender o que faltava, qual era o gap que a BDI poderia atuar, e que ficou muito claro para a gente que era aí uma ponte, um ente fomentador aí dessa relação. Então, é aí que a BDI está atuando, nessa relação de acesso a mercado, se eu puder resumir, qual é o benefício do Startup Indústria para startups. Vocês viram aí que, vou até entrar no site, acho que a primeira grande informação é o tipo de indústria que entra no nosso programa, quem é que está interessado de fato em trabalhar com startups. Estou abrindo aqui rapidamente, lá no site Startup Indústria Comunicado 3, para listar algumas. Então, por que vocês deveriam entrar no Startup Indústria? Primeira coisa, acesso a mercado. Algumas das indústrias que se cadastraram e que estão no momento de seleção agora. 3M, ArcelorMittal, Boticário, BRF, Caterpillar, Concepto, Cobra Correntes, Fiat, Docol, Duratex, Electrolux, Embraco, que é o Whirlpool, né? Embraer, Fras-le, que é o do grupo Randon, Hidronorte, Natura, Itaguaí Construções Navais, Libs Farmacêutica, Malvi Malhas, Marco Polo, Nestlé do Brasil, Oxiteno, L'Oréal, Renault do Brasil, Bosch, Springer, Tigre Materiais e Soluções para Construção, Uzi Minas, Vale, Votorantim Cimentos, enfim, isso eu estou falando das brasileiras. E aí, se a gente for falar das portuguesas, que são a grande novidade também aqui, a gente tem um exemplo de cervejaria, que é a Superboc, que é uma grande cervejaria lá. Então, tem outras duas empresas portuguesas que entraram aqui buscando conexão com startups. Eu acho que esse é o primeiro grande gancho, a gente falar de acesso a mercado e falar de um acesso a mercado muito nichado, tá? Além de tudo, você já sabe da premiação de R$80 mil que a BDI vai fazer no momento que vocês conseguirem fecharem uma prova de conceito com alguma dessas indústrias. E cada indústria vai poder se conectar até 2 startups. Então, vai ter espaço para todo mundo aí. A gente vai selecionar 30 grandes empresas e 60 startups, ou até 60 startups, vai depender aí de como que ocorrer esse match, para que a gente rode mais um ciclo do Startup Indústria. Então, vamos lá, para o edital, para o que interessa. Ponto a ponto. Então, do objeto, do que interessa para a gente aqui. Concurso visa seleção de empresas, será selecionada. Das vagas, a gente sabe que das vagas vão ser 10% das vagas para empresas portuguesas, ou seja, 27 indústrias brasileiras e 3 indústrias portuguesas. E pelo lado da startup, 54 startups brasileiras e 6 startups portuguesas vão poder participar do programa num cruzamento cruzado, né? Você não vai ter aí startup portuguesa conectada à indústria portuguesa, mas pelo Brasil você vai ter, de fato, startup brasileira conectada à indústria brasileira. Mas para Portugal, sempre de modo cruzado. Para startups, então, no item 2.1, startups, 2.1.1, a BDI premiará 60 startups brasileiras e portuguesas escolhidas pelas indústrias selecionadas.
com a quantia de R$80 mil em recursos financeiros, sendo de responsabilidade da beneficiada o recolhimento dos encargos tributários porventura incidentes. E a BDI realizará o pagamento da premiação, que é um caráter de prêmio, via depósito bancário na conta da pessoa jurídica que é a startup escolhida pela indústria no final da etapa de Code Discovery, dentro dos prazos aí que vocês têm um cronograma todo detalhado lá no site do Startup Indústria, na página do 4.0. 2.1.2, as startups escolhidas pelas indústrias participarão gratuitamente de metodologias específicas elaboradas pela BDI. Então, além da conexão, além do prêmio financeiro, no item 2.1.2, a gente tem que é uma aproximação estruturada, não é simplesmente uma lista de empresas, mas a gente vai fazer um casamento estruturado de uma metodologia já validada, enfim, no primeiro ciclo. A aplicação do Fast Track de conexão, que são as boas práticas de conexão. Então, como que a partir do que a gente aprendeu, de como que as 10 empresas que participaram do primeiro ciclo fazem inovação aberta com startups, a gente fez um denominador comum de como é que elas se conectam com startups, e daí já é um processo estruturado que vai ajudar também nas próximas conexões, principalmente com as próximas indústrias que tiverem aí pouca experiência na conexão com startups. Item C, acompanhamento e gestão das provas de conceito. A gente vai ter aqui uma equipe dedicada da BDI para acompanhar o relacionamento de vocês, da indústria e de vocês que vão estar conectados a ela. Todo um arcabouço de inteligência. Então, o que a gente quer aqui? Que o case de conexão, que a gente estude o case acontecendo. A gente não está fazendo benchmark, a gente não está fazendo todo um caráter de estudo prévio para depois falar como é que tem que ser. Então, a gente vive muito um grande laboratório de aprendizagem em Startup Indústria, porque a gente trabalha conjuntamente com vocês e vocês nos ajudam a construir política pública que faz sentido no Brasil. Tá? Então, por isso, a gente reporta, dá um feedback em relação à inteligência que é gerada em cima dessas relações. E também desenvolvimento de relatórios situacionais de diagnóstico e posicionamento de mercado de indústrias e startups ao início e ao final de participação no programa. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala de projetos de inovação, é tudo muito intangível. Então, a gente quer tangibilizar com esse item então, fazer um diagnóstico antes de vocês entrarem no Conexão e depois de que vocês entrarem no Conexão. Então, quais são os indicadores de performance e de impacto, por exemplo, emprego gerado, o grau de qualificação da sua equipe antes e depois, quanto de mercado você tinha antes e depois, o que aquela indústria conseguiu de abrir de porta para você, sempre de maneira estruturada, que a gente consiga ecoar isso também depois para outras empresas que depois consigam se espelhar em vocês que conseguiram ter o sucesso na conexão por meio do Startup Indústria. Então essa é a ideia um pouco também, que isso sirva de vitrine, uma grande vitrine para que outras empresas consigam se inspirar, tanto pelo lado industrial quanto pelo lado das startups, consigam se inspirar no que acontece de fato e não simplesmente do que está no paper, enfim. A gente tem uma diferençazinha de como que a gente roda o Startup Indústria. Então, de novo, a gente está falando só para startups, então eu estou com o edital aqui na mão, estou passando ponto a ponto e vou pular aquilo que não fizer sentido, beleza, galera? Item 3.1, indústria brasileira. Só para vocês saberem que o KINAI, que a gente vai trabalhar, ou seja, o tipo de indústria que está entrando no programa, eles têm um KINAI de 0 a 5, que diz respeito à indústria de extrativismo, e dos KINAIs de 10 a 33, que diz a respeito à indústria de transformação. Ou seja, varejo, comércio, esse tipo de coisa não entra nesse edital do 4.0 aqui específico. Mesma coisa, a gente tem uma paridade lá para a indústria portuguesa. O item 3.3, a nossa definição do que é uma startup, eu vou ler para ficar muito claro para todo mundo. Então, que é uma organização de base tecnológica, isso é importante, que tem inovação tecnológica, na sua inovação tecnológica, os fundamentos de sua estratégia competitiva, projetada para buscar um produto, serviço ou modelo de negócio repetível, escalável e de alto potencial de crescimento em condições de extrema incerteza. O que a gente fez aqui, depois de tanto tempo estudando na mão com startup? Essa constituição ela é ampla, então o BNDES usa uma, o FINEP usa outra, Steve Blank usa uma, Eric Ries usa outra, enfim. Então a gente, para o nosso conceito, que é um foco mais de acesso ao mercado,
a startup ser de base tecnológica, ela é ultra essencial. Então, a gente lida mais com hard science e com startup que tem, de fato, a tecnologia amparando ali todo o seu modelo de negócio, não sendo aí 90% do mercado, que são startups com focos mais B2C. Então, a gente está procurando muito a questão do B2B aqui de forma estruturada, para depois a gente não ter uma frustração da indústria. Pensa uma Natura, pensa uma Embraer, pensa uma Frasle ali conectada a uma startup, que amanhã venha a frustrar suas expectativas, que é o pior dos casos, porque a indústria que seria a potencial compradora de outras soluções de startups passa a não conectar por conta de uma experiência negativa que eles tiveram, né? Nosso conceito também de indústria 4.0, basicamente, o que vocês já sabem, se a gente puder resumir, muito é uma lista de tecnologias, ou seja, a gente não quis fechar o que é 4.0 para a gente não ter uma restrição de competitividade, e a gente então listou basicamente tudo aquilo que a própria indústria já busca enquanto solução de 4.0. Então, IoT, blockchain, Big Data, impressão 3D, modelos analíticos, inteligência artificial, deep learning, enfim. Esse é o tipo de solução que a indústria está buscando, ou seja, que as demandas que eles apresentaram estão buscando por esse tipo de solução. Tá? Qual a nossa definição de prova de conceito? Que basicamente, quando vocês chegarem na etapa de matchmaking, que vocês estiverem se relacionando ou encontrando ali quem vai ser seu par industrial, vocês vão definir um projeto conjunto. Ele vai ter que ser rápido, ele vai ter que durar 4 meses, em torno de 4 meses, por isso que a gente fala que é a prova de um conceito. E a gente viu no primeiro edital que esses 4 meses de relacionamento, eles são suficientes para a tomada de decisão da empresa que vocês conectaram, para saber se ela quer comprar ou não de vocês. Então, é por isso que a gente fala que é provar um conceito ali dentro de uma linha industrial, que a partir dos resultados que vocês vão oferecer para essas empresas em 4 meses, é suficiente, então, para vocês darem um passo seguinte na relação com eles e aí fechar negócio, que é o grande indicador para a gente aqui, quantos negócios foram gerados dentro do Startup Indústria. Não é a conexão pela conexão, então o que a gente mais procura aqui, de fato, é a geração de negócio entre vocês. Item 3.6, B2B, basicamente, isso já é senso comum. Vamos lá. Passando rápido aqui, porque senão a gente vai ficar mais de 1 hora aqui. Da participação para startup. Página 5, item 4.1.1.4. Estou falando aqui dos critérios de elegibilidade para startups. O primeiro, a declaração de cumprimento do artigo 13º, do inciso 13º do artigo 7º da Constituição, que fala que vocês não empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em qualquer trabalho menores de 16 anos. Uma declaração de que a startup também é constituída sobre as leis brasileiras, isso eu estou falando dos critérios de elegibilidade das empresas ou das startups do Brasil, depois eu vou entrar nas de Portugal. Um recorte temporal que a gente fez, que a gente já utiliza desde o primeiro edital, que a existência da startup tem que ser superior a 6 meses, o seu CNPJ tem que ter sido instituído a partir de 6 meses e inferior a 7 anos. A data de referência para a contagem do período, então isso é um ponto importante, é o último dia de submissão do cadastro previsto nesse edital, ou seja, essa contagem vai valer para o dia 31 de março. É um outro ponto que também várias entidades, instituições, o próprio mercado, cada um tem o seu entendimento do que é um caráter temporal para uma startup. Uber é uma startup, Facebook é uma startup, eu ajo como uma startup. Mas o que a gente procura aqui, por isso que a gente delineou os 6 meses, os 6 meses são mais para a gente ter uma segurança jurídica em relação, para a gente não ter aventureiro, né? Abrir o edital e você ter uma série de empresas sendo lançadas naquele momento. E os 7 anos é porque depois a gente entende que a política ela está aqui para fomentar novos negócios ou negócios nascentes, dar atração em negócios nascentes e não em startups que estão aí 10, 15, 20 anos no mercado, embora sejam startups num conceito lato sensu, mas para o viés da política que a gente está falando aqui do Startup Indústria, ela busca então fomentar o desenvolvimento das empresas mais nascentes. Próximo, declaração dos sócios fundadores deterem mais de 51% do capital da empresa, para vocês poderem participar. Vocês vão ter que designar um coordenador para acompanhar o projeto com as empresas, um coordenador dedicado. Vocês também vão ter que fazer uma declaração de que toda a equipe que vocês estão listando lá
Eles têm já a anuência, ou seja, que a equipe concorda com o nome deles estarem sendo listados ali, dentro do projeto que vocês vão mandar, ou da proposta de valor que vocês vão mandar. Isso é tudo um cheque, tá, gente? Quando eu estou falando assim, declaração, não são documentos que vocês vão colocar lá. Então é um cheque. Eu declaro que minha equipe está ciente que vai participar do projeto. Eu declaro que minha equipe vai ter um coordenador dedicado para o projeto. Dentro do sistema, quando vocês entrarem lá para iniciar o cadastro de vocês, é basicamente um cheque que vocês dão nessas declarações. Que vocês também possuem uma conta bancária, e que vocês também são proprietários da tecnologia, ou o máximo dessa tecnologia, maior parte dessa tecnologia que vocês vão fazer com a prova de conceito, porque a gente não poderia ter aí a adoção de tecnologias de terceiros para vocês entrarem num projeto de desenvolvimento com viés de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ou customização da tecnologia aqui, né? Então, vocês precisam declarar que a tecnologia, ela é o core de vocês, não é core de outra empresa que vocês estão fazendo uso. Basicamente, os critérios de elegibilidade, eles são pareados também para as startups portuguesas. Eu estou na página 6, item 4.1.1.5, e daí, basicamente, a mesma coisa. Eu vou até pular para acelerar, mas todos os critérios que eu estou falando aqui, eles são pareados até para a gente ter uma igualdade de competitividade. E agora eu vou falar de documentos de habilitação. Vamos pular para a página 7, 8. Na página 8, item 4.1.2.8, habilitação jurídica. Então, primeiro ponto, é muito importante a gente destacar aqui a parte de habilitação jurídica, porque grande parte das startups que foram desclassificadas, embora startups top de linha, a gente teve muito problema de desclassificação de startups porque não apresentaram a documentação correta, tá? Primeiro, ato constitutivo, contrato social, estatuto em vigor e atualizado, dependendo aí da sociedade comercial que vocês são, se você for MEI, apresentar ali a declaração de MEI, enfim. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, inscrição no órgão competente do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de editoria em exercício, documento oficial no qual constem os dados do RG e inscrição do CPF dos representantes legais da pessoa jurídica. Esse foi um dos grandes pontos do edital passado, que a gente teve uma galera sendo desclassificada, porque constavam representantes legais lá no ato constitutivo e quando era apresentada a documentação, ela dizia respeito a outras pessoas porque não tinha atualizado ali o ato constitutivo ou faltava algum CPF ou RG na hora de vocês mandarem a documentação de habilitação. E aqui, por conta de toda uma adequação legal, jurídica e fiscal que a gente tem que ter, a gente, infelizmente, acaba desclassificando as empresas, embora boas, quando elas não mandam uma documentação simples. Parece até desarrazoado, mas a gente tem que respeitar todo um rito processual, que a gente acaba sendo bem rigoroso quando a gente fala de habilitação, dessa parte de documentação. Seguindo, qualificação econômica e financeira, certidão negativa de falência, regularidade fiscal, prova de regularidade fiscal da Fazenda Federal e Seguridade Social, expedida pela Receita Federal relativos aos tributos federais, a dívida da União, bem como contribuições previdenciárias de terceiros. Item 3.2, prova de regularidade fiscal para a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal da sede da empresa. Isso é muito importante, da sede da empresa. Não adianta mandar do Distrito Federal ou de outro estado ou município que não faz parte da sede da empresa. Um grande número de startups também foram desclassificados no edital passado porque mandavam a regularidade com a fazenda do Distrito Federal ou de outro estado, mas que não era da sede da empresa, tá? Tem que ser da sede da empresa. Por favor, frisem isso. A gente teve mais de 10 no último edital, sendo desclassificado por causa disso. Vamos lá. Prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal do local da sede do licitante. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso toda essa documentação é para startup brasileira. Como vocês viram, tem que tomar cuidado porque é muita coisa. E por que a gente pede tanta documentação assim? Porque vocês vão ganhar um prêmio financeiro. E daí a gente tem todo um rito processual para quando a gente faz dispêndio financeiro, política de grant aqui, a gente precisa ter a certeza absoluta que a sua empresa está
que ela está toda certinha. A gente não tem toda essa documentação para a indústria exatamente porque ela não recebe um prêmio financeiro. Mas a startup que vai receber um prêmio financeiro, ela precisa respeitar e adequar toda essa documentação. Mesma coisa, eu não vou me alongar aqui na habilitação jurídica para Portugal, mas é basicamente toda uma equiparação que a gente fez de documentação. Comprovação de personalidade jurídica, registro comercial, ato de documento de nomeação dos representantes legais, identificação do pessoal, qualificação econômica e regularidade fiscal. Então, por favor, muita atenção. Das vedações, são um ponto importante. Não poderão participar desse concurso. Startup portuguesa ou brasileira impedida de participar do concurso de licitação ou de contratar com a BDI, que já tem tido algum problema no passado. Startup que não atenda às exigências desse edital, não adianta se cadastrar na hora que também tiver... se você não tem, por exemplo, menos de 6 meses, você vai ser desclassificado imediatamente porque não atende às exigências do edital. Quem tiver aí em dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, de novo, por conta do prêmio financeiro que a gente paga. Empresas que integrem mais de um grupo econômico. Por exemplo, no edital passado a gente teve a Whirlpool entrando com 2 empresas, a Whirlpool Sede e a Embraco. Valeu o último cadastro. Então, se vocês pertencem, se vocês têm mais de uma startup ligada ao mesmo grupo econômico, e a gente tem como identificar isso, não adianta entrar com 10 empresas que fazem referente a um holding só. Então, a gente vai identificar e vai valer o último cadastro da mesma forma, como a gente vai ter esse caso aqui para indústrias. Quem constar no cadastro de empresas inidôneas e suspensas, que a CGU mantém, também órgãos e entidades da administração direta, indireta e serviços sociais autônomos. Por quê, gente? O setor público está inovando, e uma das inovações deles também é que eles façam a criação de startups internas e criem CNPJs específicos para isso. E daí, a gente como ente público permitir que o próprio governo, o próprio setor público, que faz uso do recurso público, capte mais recurso público, a gente não concorda com isso. Então, é um programa para o mercado que se beneficia, as empresas são locos da inovação para esse edital. Então, a administração direta que esteja inovando, que tem toda sua virtude de estar fazendo isso, o louvor de estar fazendo isso, mas esse edital ele é para o mercado e por isso que a gente veda a participação de órgãos da administração direta e indireta, tá bom? Startups que possuem dirigentes ou empregados da BDI até o 2º grau, minha esposa não poderia participar, empregados da BDI, eu não poderia participar, cônjuge também até o 2º grau, integrante da banca, então quem for participar da banca também não poderá participar. Aí basicamente essas são as vedações das etapas do concurso, item 6 na página 10. Como é que o edital está quebrado hoje em termos de etapas? Primeiro a gente tem o cadastro de seleção de indústrias, que já está correndo, vocês já têm aí quem são as indústrias elegíveis até para poder se basear, e elas estão passando agora pela fase de seleção. E agora também, em paralelo, a gente está correndo com o cadastro de startups e depois vocês entram também na fase de seleção. Segue então para a parte de Co-Discovery, que é o nosso antigo matchmaking, que é onde vocês vão fazer aí construir a relação com as indústrias para então a indústria escolher até 2 startups que vão ser aquelas premiadas e que vão seguir para a etapa que a gente chama Conexão Startup Indústria, que é onde vocês vão desenvolver as provas de conceito ao longo de 4 meses, e ao final a gente tem a etapa de novas estratégias para inovação, que é basicamente como que a gente consolida todos os dados e comunica de forma a impactar, a partir do case de vocês, como é que a gente impacta outras empresas com o que aconteceu de história e de relacionamento dentro do programa. Então, seguindo aqui, cadastro de... Vamos pular, a gente está no foco em startups, vamos pular ali para a página 17, cadastro de startups e indústrias brasileiras e portuguesas. Cadastro de startup deve ser feito mediante cadastro em startupindustria.com.br. Vocês vão ver lá que tem um subsite específico do Startup Indústria 4.0, e lá dentro, se vocês rolarem a página até o final, vocês vão ver um botão meio azulado
que está dizendo ali startup, formulário de inscrição, que ele vai abrir ali um sistema específico para que vocês se iniciem o cadastro de vocês, ele vai ser todo online, tá? E é importante colocar que agora vocês não mandam documentação de nada. É só um cadastro de autodeclaração de tudo, que é onde vocês vão botar a proposta de valor de vocês, vão colocar todas as informações das empresas de vocês, e as autodeclarações que vocês concordam com todas aquelas declarações lá que eu falei agora atrás, tá? E a documentação vocês vão ser convocados lá na frente, mas neste momento é só o cadastro de vocês. Vocês vão ter até 31 de março para realizar esse cadastro. Nenhum documento deve ser enviado agora nesta fase de cadastro. Eu estou no item 6.3.2.4, tá? Página 17. As inscrições para participação são gratuitas. Cada proponente deve indicar um coordenador. Não serão aceitos cadastros feitos por e-mail, fax, correspondência. Não adianta mandar para a BDI. É pelo site e é pelo sistema que está lá cadastrado no site. Cada proponente só poderá participar do concurso com um único cadastro. No caso de a proponente enviar mais de um cadastro, será considerado o último. Ok? Então, se vocês enviarem mais de um, vale o último. Já aconteceu, esperamos que não aconteça mais, porque acaba gerando uma confusão sobre qual que está valendo, mas vale o último. A realização do cadastro pressupõe plena concordância com todo o edital que está aqui, o regulamento normativo. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações. É um programa de boa-fé, é um programa público que as autodeclarações que vocês estão colocando ali, nós acreditamos nas informações que tudo que você está colocando ali é verídico, tá? Então a gente não vai fazer nenhuma análise em cima da veracidade dessas informações. A BDI não se responsabiliza por cadastros não concluídos ou falhas tecnológicas, ou seja, não deixe para a última hora. A gente teve problema no cadastro de indústria agora, grandes empresas deixando para a última hora, chegando no dia seguinte, perguntando se a gente poderia postergar a fase de cadastro de empresas porque eles não conseguiram se organizar para enviar. Não abrimos exceção, não será diferente para startups. Cada proponente receberá após o envio um recibo eletrônico, que vocês vão receber com o número de cadastro de vocês. Quem não cumprir as exigências, obviamente, será excluído. Volto no exemplo do tempo de existência da startup, menos que 6 meses, mais 7 anos, é excluído. Lá. Startup portuguesa, valem as mesmas regras. Não, desculpa. Agora eu vou entrar na parte de seleção, mas vale também o que eu falei. Para a startup portuguesa, vale as mesmas regras brasileiras. Agora, página 18, item 6.3.3, da seleção. Primeira coisa, a gente vai montar uma banca de avaliação. Nós não participamos da banca de avaliação, a gente só organiza, mas a gente compõe aí pessoas da academia, do governo, mercado, para que esses especialistas façam uma avaliação idônea e isonômica de todas aquelas informações que vocês estão colocando ali, em termos de critérios subjetivos, e a BDI então, não participa desse ranqueamento das melhores empresas que vão entrar no Startup Indústria. As proponentes consideradas elegíveis terão seus cadastros submetidos à banca, ou seja, não é porque você está cadastrado que você vai ser submetido à banca. Então, quem não enviou o cadastro, quem não terminou, quem está fora dos critérios, eles não serão considerados elegíveis. Como a gente teve alguns casos aqui no cadastro de indústria, a gente teve 86 indústrias cadastradas, porém 51 elegíveis. Então, provavelmente a gente vai ter um gap aí também para startup. Do total de cadastradas, nem todas são elegíveis. Elegível é quem passa para frente, quem segue, quem está certinho com todo o cadastro que enviou. Como vocês viram, empresas que depois vocês vão ver nos cadastros, empresas importantes estão sendo desclassificadas porque não prestam atenção na hora de se cadastrar. A gente efetuará a pontuação preliminar para efeito de classificação. Enfim, a gente trabalha aí com critérios objetivos e critérios subjetivos. Os critérios objetivos, quantas POCs, depois eu vou entrar nisso com mais detalhe, mas aí a gente separa. Então, o critério objetivo, ele não cabe análise, ou é sim ou não.
Se você tem sim, ele pontua. Se você tem não, não pontua. O subjetivo é a banca que avalia, que é de 0 a 5. Então você tem uma gradação aí. E aí a gente vai convocar, então, a partir dessas elegíveis, a gente vai convocar 300 startups para apresentarem toda aquela documentação que eu falei lá atrás. Dessas 300 startups, a gente vai chegar a 120 startups que vão ser as selecionadas, tá? Que seguem aí para a etapa de matchmaking. Deixa eu ver o que interessa mais aqui. Então, dessas 300 que a gente vai convocar, vocês vão precisar mandar toda aquela documentação. Vocês vão poder enviar arquivos até de 90 megas com toda essa documentação, para que depois isso seja checado. Ou seja, na autodeclaração, vocês depois vão ter que mandar as evidências. Se você fez um evento com indústria, se você fez uma prova de conceito com indústria, você vai ter que mandar uma evidência disso para a gente chancelar aquele ponto que você já vai ganhar. Tá? Então, a documentação de habilitação e de evidência serve para validar tanto o cadastro quanto a veracidade daquelas informações que você colocou. E daí sai essa pontuação final em conjunto com a banca de avaliação. Avaliação da documentação. O que interessa aqui? A não comprovação. Então, se não for comprovado, se você não mandar evidência, você falou que tem um contrato com uma empresa e falou que não tem, e não mandou evidência, o ponto é retirado. E como eu tinha dito, dessas 300 convocadas, 120 saem ranqueadas ali como selecionado. E o que vocês serão avaliados? Isso, na página 20, esse é o principal ponto, acredito aqui. Vocês vão ver aí na página 20 e 21. Na 20, é o que a banca vai observar. Qual é a proposta de valor de vocês? Então, a gente descreveu muito detalhado aí, que vocês têm que colocar informações de segmento de cliente, modelo de negócio, potencial de faturamento, capacidade de internacionalização, experiência internacional, conhecimentos de língua inglesa, identificação da maturidade da sua solução, se ela é um MVP, se ela já está no market fit, identificação do tipo de soluções potenciais para a indústria, o que ela representa para a indústria? É um novo modelo de negócio, é um novo produto, é um novo processo, é otimização, são novas tecnologias, é eficiência produtiva, ou seja, isso aqui é o que a banca, é o que você vai descrever, qual é a sua proposta de valor enquanto startup, e aí essa banca de avaliação são 3 avaliadores que vão avaliar toda essa proposta de valor que vocês estão colocando, e depois é tirada uma média, então, em cima de tudo isso que vocês estão escrevendo em proposta de valor. Então, muita atenção, deixar muito claro, critério de escalabilidade, não é porque você vende para uma indústria que você não pode ficar travado para ela. Então, assim, se você vende para o setor alimentício, você tem que demonstrar aí uma escalabilidade para outros setores, que senão a gente está provocando uma relação 1 para 1. Qual é o impacto mercadológico que a gente está falando aqui? De novo, a gente volta na escalabilidade. Então, assim, se vocês conseguem escalar também para outros mercados, isso é melhor pontuado. Maturidade da solução, se você vem com uma ideia muito inicial, lembra que a gente está conectando com grandes empresas. Embraer, BRF. Então, não dá para trazer solução muito early stage para elas. Já tem que ser escala para ganhar tração. O que a gente quer trabalhar muito com vocês aqui é o acesso ao mercado e tração. Qual é o diferencial competitivo em relação aos outros, mas principalmente também grau de inovação. Então, se a gente está falando também de tecnologias ou de modelos de negócio muito atrasados, a banca de avaliação vai pontuar menos isso. Ela está procurando falar de inovações radicais ou disruptivas é muito forte, mas esse é o tipo de coisa que vai ser melhor pontuado, até para fazer um vínculo com o viés 4.0, indústria do futuro, ou manufatura avançada que a gente está falando aqui. E um segundo ponto muito importante, multidisciplinariedade e complementariedade dos membros da equipe. Muitas startups apresentam a startup de uma pessoa, a startup de um super pesquisador. A gente já está cansado de ver que startups que têm uma multidisciplinariedade, uma equipe excelente, diversa, a chance de sucesso é muito maior enquanto empresa. Então, a gente olha também toda a versatilidade das equipes de vocês. De novo, isso é avaliado pela empresa, vai ser pontuado de 0 a 5. Na página 21, são critérios objetivos. É sim ou não. O que você está colocando lá no cadastro,
Se você falou que a sua equipe técnica tem experiência com empresas e indústria, pelo menos um profissional com pelo menos 5 anos, é sim ou não? Se tem, pontuou. Recebeu ali 3 pontos. O segundo item, equipe dedicada à startup. Obviamente, uma equipe dedicada a 40 horas, ou 60 horas, como a gente vê muito, versus uma equipe que está parcialmente dedicada, 20 horas, ela não será pontuada nesse quesito. E aí é o cofundador, exclusivamente 40 horas semanais. Equipe técnica com experiência em startup, se vocês têm mais de 2 anos de experiência em startup. Pré-existência de MVP, é sim ou não. Se você tem um protótipo ali já para fazer a customização, pontuou. Participação em programas de outros programas, por exemplo, Startup Indústria, Inovativa, Sebrae Lacabos, outros programas de aceleração, incubação, que vocês já receberam também outras premiações, também está valendo. Vocês pontuam porque mostra aí já uma história, uma maturidade do desenvolvimento da sua startup. Item 6, participação de programas de fomento. O que a gente quer aqui? Vou pegar o exemplo do Finev Startup, que acabou enfim, está em processo, ou já acabou de liberar recurso financeiro para as startups que estão lá. Uma startup com recurso financeiro em caixa, ela também tem mais sucesso na conexão com uma empresa, ela está mais capitalizada, então também ela é pontuada nesse sentido. E a participação de eventos com indústria, se você também já está aí em relacionamento com indústria, em participação com eventos, e tem evidência para isso, também é pontuado, porque você mostra ali um relacionamento já com indústria, que é o último item também. Se você firmou, se você tem uma nota fiscal, já firmou um contrato, declaração, ou uma própria declaração, uma empresa dar uma declaração para você, que você tem algum tipo de relacionamento com ela, se você já fez uma venda, uma prova de conceito, um MVP, uma prototipação, que é o item 8 aí, isso também reforça que você já está aí numa jornada de conexão com a empresa, e isso a gente também pontua positivamente. De novo, não precisa você colocar 10 relacionamentos que você tem, vai valer um. Então, todos esses itens, do 1 a 8, que a gente está chamando de critérios de avaliação geral, na página 21 e 22, é sim ou não, e basta um. Não é cada um vai ser pontuado uma vez. Então, o máximo que vocês conseguem de ponto aqui, eu não vou fazer conta de matemática agora, mas cada um tem um peso, e daí vocês são pontuados objetivamente, sem avaliação, é sim ou não. Na página 22 aí também, vocês podem ver aí toda a jornada do cadastro de seleção. Vocês têm o cadastro, vem as elegíveis, que vem a primeira pontuação, depois que vai para a banca, aí vem a primeira classificação da banca, a gente convoca as 300 melhores startups para apresentar a documentação, aí a gente avalia toda essa documentação aqui, habilita quem são as empresas que passam dessa fase, até a fase de recurso, que vocês podem concordar ou discordar tanto da banca quanto das avaliações de documentação que a gente fez, e daí a gente tem um resultado final em cima daquelas 300 que foram selecionadas das 120. São 120 startups que seguem para a próxima etapa, que é a etapa de matchmaking ou co-discovery, que a gente está chamando, dessas 300 selecionadas, ok? Aí tem critério de desempate, enfim. E eu vou pular porque é muito processual. Basicamente, enfim, se empatar, a gente vai ter que desempatar. Tem critérios objetivos para isso, para a gente também não ficar subjetivamente desempatando ninguém. E daí, se vocês quiserem também, na última etapa 24, aí, na parte de recursos e interposição de recursos, a gente recebe isso daí por um e-mail da BDI, e depois a gente faz a divulgação individualizada do recurso, da aceitação ou não desse recurso. Interessa, então, página 24, etapa de co-discovery, que é o matchmaking. Então, seguem 30 indústrias e 120... Peraí, tá. Desculpa. Então, seguem 30 indústrias selecionadas e seguem 120 startups selecionadas para essa etapa. Lembrando que 10% de ambas são de Portugal. E dessa etapa vão sair até 60 startups conectadas com as indústrias e cada uma vai receber R$80 mil em prêmio desta etapa. Do que é importante aí, então a gente vai realizar 2 encontros presenciais e também encontros virtuais aí, que a gente possa facilitar toda essa conexão. Uma coisa que a gente não mudou do edital passado para esse, a gente vai continuar resguardando o contato da indústria e o relacionamento
como é que eu vou chamar? Mas assim, como que a startup chega na indústria? Na realidade, é o efeito contrário. Como é que a indústria chega na startup? A gente não vai abrir contato, não vai abrir quais são as demandas. Eu sei que há uma reclamação nesse sentido, mas na hora que a gente abre, o assédio é muito grande em cima das empresas, dos coordenadores, dos heads de inovação das empresas. Então, uma coisa que a gente validou no edital passado é que esse fluxo funciona. As empresas aqui vão atrás das startups, a gente vai criar todo um ambiente para favorecer essas conexões, tanto encontros presenciais quanto virtuais, mas cabe à empresa procurar a startup, ok? Do que interessa disso? Tá, não, basicamente é isso nesse ponto. A gente vai fazer o que a gente chama de pré-match para facilitar, a gente não vai abrir todo o screening de 120 startups de cara para as indústrias, a gente vai abrir o screening de startups completo e uma ferramenta que vai fazer uma inteligência da vinculação da demanda tecnológica deles com a capacidade de atender essa demanda tecnológica de vocês. Então a gente tem um relatório que a gente chama um relatório de pré-match. Dessas 120 startups, para uma empresa X, faz sentido, por exemplo, 50, ou faz sentido 20. Embora as empresas terão acesso a todas as startups, a gente já vai fazer as indicações de quem são as melhores startups para serem ou priorizadas ou selecionadas ali, tá bom? Para otimizar o tempo, tanto das indústrias quanto de vocês, para não haver um gasto de tempo excessivo em procurar empresas para se relacionar. Cada grupo de trabalho vai ser formado por uma empresa e 2 startups, que é o que vai seguir para a próxima etapa. Deixa eu ver do que interessa aqui. Formalização. Uma vez que vocês decidiram com a empresa, com a indústria, que vocês vão seguir na prova de conceito, vocês têm alguns documentos. Como é que eu formalizo isso para a BDI, junto com a BDI? Vocês vão ter um template de ata de reunião. Basicamente, a ata de reunião, estou na página 25, tá? Para o que é necessário para formalizar esses grupos de trabalho. Na ata de reunião, local, data, identificação das empresas, participantes do grupo de trabalho, bem como quem são os seus representantes e um aceite daquele grupo de trabalho. Então, resumidamente, quem que vai trabalhar junto. Depois, um plano de trabalho, que é onde é um pouco mais detalhado, mas não é ultra detalhado. No primeiro Startup Indústria, a gente teve plano de trabalho com 1, 2 páginas. Então, o que a gente quer nesse plano de trabalho? Qual é o objetivo do projeto, da prova de conceito? Qual é o objeto? Qual o escopo e quais são os requisitos que vão ser trabalhados ali? Cronograma macro de atividades para aqueles 4 meses. E quais são as entregas e subentregas, que é o que a gente vai depois formalizar contratualmente aqui. E a identificação dos técnicos responsáveis, quais são os seus contatos e, acima de tudo, quais são os indicadores de acompanhamento e execução. Porque se vocês estão falando em reduzir custo, aumentar a produtividade, isso tem que ser medido. Isso até ajuda também, tanto o programa, enquanto uma visão maior, quanto também vocês a terem critérios bem tangíveis, definidos, para que saber se aquela prova de conceito deu certo ou não. Então, a gente vai receber a ata de reunião, o grupo de trabalho, e daí vocês vão assinar um contrato com a BDI. A indústria assina um contrato com a BDI, que é um termo de adesão, contrato de adesão ao programa. Até agora vocês não assinaram nada, vocês estão entrando no programa, participando do programa, se beneficiando, inclusive já de algumas ações do programa, mas até então vocês não formalizaram nada com a agência. Vocês vão formalizar um contrato de adesão, que depois eu vou chegar lá, ao final do matchmaking, e é o momento que vocês recebem a premiação. Do que interessa daqui para frente, vamos lá, correr. É o que eu estava falando ali, página 26, contrato de adesão, depois eu vou entrar nos detalhes do contrato de adesão, porque tem mais algumas especificidades lá. Mas vamos continuar aqui na página 26, item 6.5, conexão startup indústria, que é a etapa onde vocês fazem o desenvolvimento das provas de conceito, que é basicamente isso aqui que vocês vão ter a missão durante esses 4 meses. Aqui é onde eu brinco que a mágica acontece. Então, quando vocês começam de fato o relacionamento com as empresas, pelo lado das empresas, o jurídico, o compliance, compras, o pessoal da área de engenharia, é onde eles começam a ter um relacionamento com o que vocês têm de benefício em termos culturais, então novas tecnologias, modelos ágeis, flexibilidade, customização,
um jeito de trabalhar mais leve, como é que a gente carrega isso para dentro da empresa? Esse é um dos grandes objetivos do programa. Vocês são um vetor de transformação para nós, vocês são um vetor de transformação para a indústria nacional e a gente quer disseminar esse conhecimento para dentro das empresas. Então, a gente encontrou em vocês, nas startups, o melhor catalisador para isso. Então, um dos objetivos do Startup Indústria é que a gente impacte mais e mais indústrias em se beneficiar dessa relação e que essa relação ecoe. São mais clientes que a gente consegue para vocês depois. É mais emprego qualificado que a gente gera. Então, é aqui, o core do programa, ele acontece aqui. Tá? Então, é aqui onde vocês têm que dar o máximo de vocês em compartilhar mesmo conhecimento com empresas tradicionais que estão buscando se transformar, mas encontram em vocês uma aceleração. Beleza? Do que interessa aqui na fase de conexão? Basicamente, onde vocês vão fazer o desenvolvimento tecnológico de vocês. Vale um ponto importante aqui, que a BDI acompanha com vocês. A gente não acompanha o desenvolvimento tecnológico, a gente acompanha a relação. O que interessa entender e disseminar aqui é como que vocês se relacionam, como que as áreas se transformam. O desenvolvimento tecnológico, a propriedade intelectual, é todo mundo gente grande aqui, principalmente vocês junto com as empresas. Então a gente não entra nisso. Cabe a vocês negociarem bem como é que vocês vão modelar tanto o negócio, como é que vocês vão precificar junto com as empresas e a propriedade intelectual em cima do que vocês estão fazendo co-desenvolvimento. Então a gente não entra nisso, não é interesse do Startup Indústria entrar nas questões tecnológicas, isso cabe às empresas. Então, o que interessa para a gente aqui é relacionamento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, eu estou na página 27. Tá, a gente está basicamente falando aqui que é importante vocês compartilhar as informações que as empresas... não. Item 6.5.10. As startups premiadas comprometem-se a compartilhar informações e dar acesso a BD aos processos produtivos de maneira controlada e aos seus termos, daí como alocar tempo, recurso financeiro. Aqui na verdade está errado, aqui era a indústria. A indústria se compromete a compartilhar com as startups processos produtivos de maneira controlada. Beleza. Então isso a gente provoca nas indústrias também, porque não adianta só se conectar. Ela precisa querer trabalhar com vocês. E aí é o nosso lado de também persuasão deles buscar que o relacionamento para vocês também funcione. Tá? Não ser burocrático ou cheio de processo, como normalmente eles são. E ao final desta etapa, vocês vão ter que gerar um relatório de boas práticas de prova de conceito, contando para a gente um pouco dessa história, como que foi a relação com a empresa. E aí a gente coloca alguns requisitos mínimos, como que foi a negociação realizada para viabilizar a prova de conceito. Então, vocês, lá na etapa de matchmaking, vocês provavelmente já fizeram uma série de negociações e alinhamentos com indústrias. Quais foram os documentos que vocês firmaram? Que horas que vocês assinaram a NDA? Que horas que vocês assinaram algum termo de compromisso com as empresas? Quais foram os departamentos e áreas que vocês tiveram que se relacionar para fechar essa prova de conceito com as empresas? Quais foram os obstáculos e desafios que vocês tiveram no desenvolvimento e na entrega dessas provas de conceito? E quais foram as formas e quais foram as soluções que vocês adotaram? Quais competências vocês desenvolveram? Quais os novos processos que vocês incorporaram? Um descritivo do histórico da conexão, o que foi planejado, o que foi planejado versus executado, o que foi executado, quais as mudanças ocorreram, aumento e redução de RH nas startups. No último edital, as startups conectadas, que foram as 27, nem só as de piloto, em média eles contrataram 3 novos profissionais para dar conta dos projetos. Quais os pontos positivos da conexão, quais os pontos negativos da conexão e as lições aprendidas de vocês, que aí a gente incorpora isso. Como vocês viram, as informações que nós pedimos basicamente como que foi a relação, a gente não está entrando em desenvolvimento tecnológico, e depois é importante ressaltar que essas informações elas serão públicas, ou seja, como que foi a relação, uma outra empresa, uma outra startup pode ali se interessar para melhorar os processos deles, se inspirar nas histórias de vocês, ou basicamente basear as histórias de vocês, melhorar os processos deles, baseados já na experiência de outras empresas.
E a última etapa, a agenda de novas estratégias para inovação, é basicamente como que a BDI consolida tudo isso e depois comunica. A gente tem o Fórum de Inovação e Startup Indústria, que é um dos fóruns que a gente tem para disseminar todo esse relacionamento. Não sei se você estava no primeiro ou no segundo fórum, que aconteceu em 2017 e 2018, respectivamente, mas é um momento ali de grande festa para a gente, que a gente consegue comunicar grande parte e impactar novas empresas nessa jornada. Item 7 é o cronograma, que você quem está interessado, recomendo observar, mas basicamente qual é o passo a passo, que é o que a gente está passando aqui muito detalhadamente, mas qual é o passo a passo em grandes linhas, que tem que ser respeitado em termos de data. Vocês vão ver basicamente que a gente está na etapa de cadastro e seleção das indústrias, seguindo com a etapa de cadastro e seleção das startups, depois a gente segue para Co-Discovery, Conexão Startup Indústria e Agenda de Novas Estratégias. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, startupindustria@abdi.com.br. Impugnação, poderia ser impugnado o concurso até 2 dias do lançamento do edital, felizmente não foi, tudo certo com esse edital, juridicamente validado, podem seguir tranquilamente. E página 31, item 10 das penalidades. Não há penalidade para a indústria. Por que não há penalidade para a indústria? Porque ela não recebe recurso financeiro público. Vocês, startups, recebem recurso financeiro público. Devido a isso, vocês podem ser penalizadas caso sumam, caso não cumpram com o que vocês se comprometeram com as empresas. A penalidade é o retorno, basicamente, do recurso financeiro que foi aportado, que foi premiado para vocês. Tem algumas outras penalidades de não podem participar de outros concursos da BDI. E, obviamente, é a ampla defesa. Isso daqui, enfim, vocês podem se defender de maneira sempre ampla. No prazo de 5 dias, você pode apresentar defesa. E aí, caso seja caso fortuito, força maior, a gente, obviamente, é muito razoável nas análises que fazemos. Nunca tivemos nenhum problema. Não estamos esperando ter problemas nesse ciclo. Vou seguir aqui para a minuta de contrato da startup, página 37, porque aqui, quando vocês, então, que hora que vocês assinam alguma coisa com a BDI? Quando vocês fecham um grupo de trabalho ao final da prova de conceito, ao final do Co-Discovery Lab, que é o antigo matchmaking, com a indústria. Então, nesta hora, para receber o recurso financeiro, vocês precisam assinar o plano de trabalho, a ata de reunião e o contrato, que vocês estão com uma minuta aqui na mão, na página 37. Do que interessa aqui no contrato é basicamente tudo aquilo que a gente já falou no edital. Então, vocês têm 2 instrumentos jurídicos que vinculam a participação de vocês no edital, mas do que importa aqui no contrato, que eu não falei ainda, vamos lá. Então, acho que é bom seguir aqui, a gente ainda tem tempo, 16h52, vamos até, creio que, 5h10 no máximo. Então, aqui, das obrigações da contratada, página 38. Quais são suas obrigações enquanto participante do Startup Indústria? Executar as etapas e as obrigações, que é basicamente o que está colocado aqui. Arcar com os custos referentes a material, mão de obra, incluindo equipamentos auxiliares, alimentação, deslocamento diária. Que seja para oficinas, reuniões, para desenvolvimento da participação no concurso. Então, a BDI não se responsabiliza por qualquer desses pagamentos. Item 4, responsabilizar-se exclusivamente por todas as despesas, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza que vier a ser criados ou outros encargos necessários à execução do objeto, que é basicamente o desenvolvimento que vocês vão fazer com a indústria. Apresentar o plano de trabalho para o desenvolvimento da prova de conceito, conforme definido no edital, já falei isso. Compartilhar com a indústria selecionada quaisquer informações necessárias ao desenvolvimento da prova de conceito. Compartilhar em reuniões periódicas com a BDI outras informações sobre processos de conexão estabelecidos no âmbito do Programa Nacional Conexão Startup Indústria. Ao final da
etapa de conexão Startup Indústria, que é o final da POC. Vocês devem entregar o relatório de prova de conceito até 30 dias contados do final da prova de conceito. Então, contar aquela história e todos aqueles requisitos mínimos que vocês devem observar. Da publicidade em todos os meios de comunicação utilizados na comercialização da solução. O que é basicamente o seguinte: vocês estão recebendo um recurso financeiro para desenvolver um produto de vocês. Então, em algum lugar do site, em algum lugar do portal de vocês, vocês são obrigados a dar publicidade que aquele produto teve, como os outros programas públicos fazem, que qualquer produto, qualquer empresa que tenha alguma participação, você tem que elencar lá ou descrever que aquele produto, aquele serviço, que ele foi desenvolvido com apoio do Startup Indústria, conforme esses termos aqui do item 9, aí, item 9, da página 38 do contrato. Mencionar a parceria com a BDI sempre que divulgar as informações do Startup Indústria. Enquanto você estiver participando do Startup Indústria, também manter todas aquelas condições jurídicas e de elegibilidade que vocês tiveram que apresentar para entrar no Startup Indústria. Submeter-se à mais ampla fiscalização da BDI, no que concerne aí ao programa. Não transferir ou distribuir esse contrato. Então, se você entrou para desenvolver um contrato com a Embraer, você, startup, é que vai desenvolver esse contrato com a Embraer. Não é outra empresa. Se a gente fez alguma reclamação, alguma observação, tem que dar pronto atendimento e respeitar todos os prazos e cronogramas estabelecidos. Página 39, ultra importante, da propriedade intelectual. Qual é o objeto de propriedade intelectual aqui que a gente coloca no contrato? Dos relatórios. Nada mais. Então, aqueles relatórios que vocês vão entregar para a gente de boas práticas é o que a gente pede de contrapartida e que será de propriedade intelectual da BDI. É toda essa história de conexão que vocês vão alecar ali ao final do processo. Não entra em propriedade intelectual para a BDI qualquer desenvolvimento, qualquer tecnologia que vocês estejam desenvolvendo ali com as empresas, ok? Então, não precisam se preocupar com essas cláusulas, leiam isso aqui com muita calma, mas vocês vão ver que diz respeito unicamente aos relatórios de boas práticas, que é um relatório de 1, 2, 3 páginas, que vocês vão preencher, que vocês vão colocar o tipo de informações que vocês acham relevante, respeitados aqueles requisitos mínimos que a gente colocou ali no edital que eu já falei mais cedo. Colaboração para mídia e direito de imagem e voz, ou seja, vocês vão aparecer em todos os eventos, sites, divulgação que a gente faz. Então, de antemão, vocês já permitem aí o direito de uso de imagem e fotografia nas nossas ações publicitárias, a vigência 24 meses, a partir da assinatura. É longo assim, mas não necessariamente vocês vão usar todo esse prazo para ficar conectado com a gente. Basicamente, mais para a gente ter algum espaço para qualquer imprevisto. Alteração, penalidade eu já falei, mas acho que é importante a gente destacar com detalhe aqui, cláusula 8ª e página 40, a inexecução total ou parcial injustificada implicará nas seguintes penalidades. A não entrega da prova de conceito acordada com a indústria dentro do prazo previsto será devida a multa de 1% do valor aportado pela BDI até o máximo de 20%, com a devolução pela contratada do valor integral corrigido pelo MVC desde que a data do reembolso impedida, Então, peraí. Por dia de atraso, exatamente. Então, é isso. Então, caso vocês não respeitem o cronograma enquanto com a empresa, é 1% de multa do valor que a gente colocou lá, ou seja, 80 mil, até o valor máximo de 20%, caso da inexecução total ou parcial. Caso você não apresente o relatório de boas práticas, que é o que a gente pede de contrapartida, mais uma vez, uma multa de 1% do valor aportado por dia de atraso, ou 20% em caso que a gente também faz a rescisão limitada a 20%. Caso ocorra a rescisão, caso vocês incorram em rescisão no contrato, e aí então vocês têm que fazer a devolução integral. Ou seja, estou desistindo do programa, tenho que fazer a devolução do contrato. Então, para ficar muito claro, atrasou 1% por dia, até o máximo de 20%. Respeitou, voltou para o trilho, ok. Quer sair do programa, depois que assinou o contrato, tem que retornar o valor integral para a BDI. E é isso. Basicamente, casos de fortuito de força maior, casos omissos, ok. Galera,
Desculpa ser longo, mas acho que esse vídeo é importante para a gente estar aqui e compartilhar todas as dúvidas que vocês tenham. Quis passar ponto a ponto para que, na visão da ABDI, na visão da gente, fique muito claro o que a gente está buscando enquanto programa e o que a gente quis dizer nas entrelinhas aqui. Então, 5 horas em Brasília, como diria Elisa. E eu abro então para perguntas. Vou ficar aqui 10 minutos, galera. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aqui no chat que eu vou responder. E eu já vou começar agradecendo o Rogério Lima, que deu os parabéns pela iniciativa. Precisamos de mais, vamos fazer mais. Lima Boaventura, estamos inscritos? Show! Edson Ferman, já existe uma relação de indústrias selecionadas? Não. Selecionadas, não. Termo adequado para a relação que a gente tem agora, elegíveis. Quem entrou e conseguiu passar. A Aniele, que faz parte da equipe do Startup Indústria, mais uma que entrou recentemente, bem-vinda a propósito, Aniele Leal, faz parte da nossa equipe agora. Já respondeu o Edson aí com a lista de elegíveis. Enquanto vocês não fazem perguntas, pessoal, já vou dar um recado aqui. A gente está fazendo uma parceria com o FIENG Lab 4.0 e o pessoal me pediu para fazer uma divulgação do webinar que eles vão fazer hoje, daqui 2 horas às 7 horas da noite, para falar das inscrições aí do FIENG Lab 4.0 que estão abrindo hoje. Então, vocês têm 2 programas focados em acesso ao mercado, focados em conexão, que a gente apoia, que a gente já trabalhou com eles na metodologia, a gente super apoia, super concorda, e vamos trabalhar junto com eles nessa jornada. Então, acho que faz todo sentido vocês também darem uma olhada lá no FIENG Lab 4.0, que está ultra interessante. O webinar hoje, 19 horas, participem lá com eles também. E é isso, galera. Estou aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem para concordar, de dúvida aí, por favor, coloquem. Tá bom? Vou ficar aqui mais 9 minutos. Fiquem à vontade. Perguntas? Vamos lá. Truck Help. Garoto. Como é que voltou de Portugal? Show, né? Nosso CNPJ tem mais de 4 anos, porém Startup Indústria usa o mesmo há 18 meses. Existe algum problema? Se o seu CNPJ for instituído, ou seja, lá naquele cartão, se consta uma data superior a 7 anos, infelizmente vocês não vão poder participar, tá? Então, o que vale é o que não é o uso efetivo daquele CNPJ. A gente sabe que tem muitos casos de empresas que estavam ali paradas, mas que não eram utilizadas, que depois foram reativadas, mas o que vale para a gente é a data de instituição daquela empresa, não a data de ativação ou o que vale. Então, infelizmente, não vamos conseguir participar. Já estou registrado no BNDES Garagem em Rui Alves. Já estou registrado no BNDES Garagem, além de a startup ser portuguesa, mas com parcerias em breve e um case de cliente grande aí. Olha aí, seja bem-vindo. Já fez sua inscrição? Se não fez, faça logo.
Conhece o nosso amigo chamado Murphy? Não, não tem nenhum impeditivo não, Rui Alves. Não é. Na realidade, isso até ajuda, porque a gente começa a linkar os programas de apoio e entender também o que que faz sentido na jornada de vocês. Então não tem problema nenhum, faça seu cadastro que vale tranquilo. Nem alteração do contrato. Rui Alves é isso. Faça sua inscrição que está valendo. Não é porque você está participando de um edital que você não pode participar do nosso, beleza? Inclusive, isso conta um ponto no nosso. Saiu bem na fita. Vamos lá. Marco Franciscone. Nem a alteração do contrato social não vale. Não vale. Não vale. Que vale a data de criação da empresa. A gente discutiu amplamente com o nosso jurídico, e aí por um resguardo contratual nosso, um resguardo jurídico fiscal nosso, enquanto Tribunal de Contas, eles determinaram que a gente não utilizasse datas, porque a gente poderia ter aventureiro. Não é uma questão, a gente sabe dos casos reais, mas a gente teria um problema aí de aventureiro, que está ali com um monte de empresa aberta e ele vai. E a gente tem esses casos, desses que a gente fala que é o startupeiro profissional. Ele está ali com um monte de empresa aberta e ele vai fazendo captação de recurso financeiro a todo momento. E aí prejudica pessoas como você que não tem nada a ver com isso, mas a gente precisa se resguardar juridicamente, porque depois a gente também não tem um edital com 1.000 startups cadastradas que não fazem o menor sentido para ninguém. Então, infelizmente, a gente vai ter que te dar essa negativa. Mas, cara, tem muita coisa que a gente faz enquanto rede. Não deixa de participar com a gente, tem muito evento que a gente faz. A gente acaba fazendo muito patrocínio como forma de fortalecimento do ecossistema. Então, deixa sempre a gente no seu radar, porque é uma maneira também de a gente, não pelo Startup Indústria diretamente, mas pelo edital do Startup Indústria diretamente, mas a gente consegue gerar muito benefício para a startup que acaba trabalhando com a gente, beleza? Márcio de Carvalho. A Fast Design, se eu li certo, complementa a equipe de marketing das empresas inovando na forma de formar a equipe, já trabalhamos, participando do FamiLegs, estou com a percepção de que esse edital busca soluções muito pontuais. Você acha que a nossa solução de marketing em geral pode participar dela? Sem dúvida. O que que acontece? Quando você vai olhar pelo lado da demanda, o que que as empresas estão procurando, você vai ver que existem graus de maturidade. Uma empresa com grau de maturidade mais baixo, ela vai procurar soluções mais comuns. Ela não vai levar uma startup para o core business dela quando ela tem uma maturidade muito baixa. Quando ela tem uma maturidade alta, mesmo assim, eles ainda colocam em processos marginais ao core. Então, RH, marketing, são a porta de entrada, se eu pudesse resumir, para as startups. Então, para algumas empresas que têm menor maturidade, você vai ver que algumas das empresas que estão ali na lista de elegíveis, elas têm pouca maturidade. Então, elas vão buscar um lugar comum, um lugar mais seguro de conexão, por exemplo, pelo marketing. Então, sem dúvida, cadastre-se, porque dependendo do que elas estiverem procurando, vai fazer sentido para elas, sim, soluções de marketing. Então, por exemplo, a ArcelorMittal, ela está no programa elegível agora, né? Mas faz sentido sim você entrar no edital pelo que as empresas estão procurando no que tange a maturidade delas, tá? Então, Márcio de Carvalho, minha recomendação é que você entre sim. Rogério de Lima, você pode repetir, por favor, sobre esse webinário? Vou escrever aqui e vai ser FIENG Lab 4.0. Tem uma página do Facebook. Eles têm uma página do Facebook, eu não sei se eu vou encontrar aqui. Se você buscar aí FIENG Lab 4.0, vocês vão encontrar esse webinário deles que eles estão programando. Acho que eu achei. Eu vou colocar o link aqui para você. Rogério Lima. Estou colocando o link aqui. Coloquei aí. Para você participar depois. Então, mais perguntas. Vamos lá, pessoal. Nosso tempo está acabando, mas eu fico aqui até o tempo que houver perguntas. Senão, a gente encerra daqui a pouquinho. Também é legal falar que
E depois a gente vai baixar esse vídeo do Facebook e deixar ele disponível lá no site do Startup Indústria, para que depois, se você tiver alguma dúvida mais relacionada ao que eu disse aqui, vocês possam assistir novamente. Uai, link foi inválido. Nossa. Bom, eu estou vendo na página deles aqui, que é @FiengLab. Então basta colocar aí, ó, @FiengLab. Pronto. Pessoal, 5:10, não vou mais tomar o tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, startupindustria@abdi.com.br. Recado final, cadastro até 31 de março. Por onde? startupindustria.com.br. Cadastrem-se, não percam tempo nessa parte de cadastro, que vocês podem ter dúvidas. E a gente está aqui para tirar dúvidas. Dúvidas eu tiro por onde? startupindustria.abdi.com.br. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Vai ficar gravado. Grande abraço. Valeu!